Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, onde nós vamos fortalecer a nossa carne e o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Eu vou estar aqui lendo, porém, vou estar aqui fazendo uma oração primeiro para a gente estar abrindo, contando Deus, Jesus e o Espírito Santo que está aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Pai, a qual nós estamos com corações receptíveis à tua palavra, à tua presença, Senhor. Fala-nos, Pai, o caminho que devemos andar, fala-nos, Senhor, como nós devemos proceder, Pai, como nós devemos ser na terra, Pai, ser nesse mundo, nesse plano físico, Pai, nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por esse momento. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6, que fala assim: Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é o que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui ele está falando sobre a prática do jejum, porém, não necessariamente a prática do jejum em termos de alimento, mas sim em como as pessoas se projetam, né, daquelas que fazem jejum. Por quê? Se vocês pegarem para ler aqui o capítulo 58, você vai ver que as pessoas, naquele momento, eles estavam questionando, tá? Por que elas se abstêm da comida, do alimento, elas não têm retorno. Porém, o coração delas, apesar delas fazerem jejum, de se abster do alimento, de não se alimentar durante um período, né, de tempo, elas não têm o coração voltado para Deus. Elas fazem o jejum de aparência. Entende? Então aqui Deus estava dizendo que Ele prefere que você seja uma pessoa doadora, que você seja uma pessoa que se importa com o outro, do que você ficar sem comer, ou do que você mostrar para o outro que você está fazendo jejum. Entende, gente? Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que nós sejamos uma bênção. Nós sejamos uma bênção para o outro. Nós sejamos aquela pessoa que a gente consiga ver a dor do outro, a gente consiga estender a mão ao próximo. Por quê? No decorrer, quando você vai estudando os devocionais que você vai fazendo, né, que você vai lendo a palavra de Deus e tendo intimidade com Ele, o próprio Deus vai te mostrar isso. Ele não faz a obra dele para uma única pessoa, ele não faz algo unilateral, ele faz algo para um todo. Entende? Então, tipo assim, hoje ele trabalha na tua vida, você passa por um processo de cura e libertação. O nosso processo é individual, de cura e libertação. Porém, o nosso chamado, ele é para um todo, ele não é para mim, ele é para todo mundo. Por quê? Atrás de você existem milhares e milhares de pessoas que estão sedentas, que também estavam perdidas e que também querem conhecer Jesus, querem conhecer Deus e o Espírito Santo e querem fazer parte disso, sabe? Elas também sentem o vazio que você sentiu, que todos nós sentimos. Então ela quer conhecer, então ele precisa te preparar. Então o processo é para te preparar para algo maior, tá? Então Deus não faz nada unilateral, ele faz para um todo, ele faz com abrangência. E quando a gente entra, a gente se permite, né, ser tratado por ele, passar pelo esse processo de cura e libertação, lá na frente ele vai nos usar. Então ele pede, né, ele nos ensina a termos um coração mais doador. Né? O que seria um coração mais doador? É você se importar com a dor do outro, é você ser mais gentil, é você amar ao seu próximo, é você querer o bem do outro, sem esperar nada em troca, tá, gente? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sonda o nosso coração a todo momento, Ele sabe se aquela atitude que você teve para com o outro foi com interesse por trás ou se foi realmente desprendido de interesse, tá? Então, quanto mais você ser uma pessoa que consiga enxergar a dor do outro, consiga se doar de alguma forma, seja em valor monetário, seja em presença física, seja numa palavra amiga, seja numa gentileza, seja liberar perdão, entende? Porque
Existem muitas pessoas hoje, gente, que estão presas em cativeiros, assim, não cativeiros físicos necessariamente, mas em cativeiros dentro de si. Tem pessoas que estão presas e amarradas aqui dentro, sabe? Como se elas vivessem literalmente dentro de um cativeiro e não conseguem sair. E quando a gente trata o outro com gentileza, quando a gente trata o outro sem esperar nada em troca, tipo assim, na rua você tá andando e você dá um bom dia para alguém, você olha aquela pessoa, você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Aquele bom dia que você deu para aquela pessoa, sabe? Pode ser o que ela estava querendo escutar a vida inteira e nunca escutou, porque ela pode ser uma pessoa oprimida, ela pode ser uma pessoa cheia de trauma, ela pode ser uma pessoa que passou por muitas situações negativas na vida, e às vezes um sorriso seu faz a diferença na vida dela. Às vezes um bom dia, uma boa tarde, um cumprimento faz a diferença na vida dela. Entende, gente? Então, a gente precisa aprender a querer ser mais pro outro, a nos doarmos mais, a gente se doar sem esperar nada em troca. Eu passei por uma situação uma vez, no início da minha caminhada com Deus, eu era nova, eu tinha meus 20 anos mais ou menos, tá? E eu lembro que eu passei por uma situação que eu estava participando de uma igreja que eu participava na época, e a gente fazia evangelização na rua, né? Isso era em Copacabana, tá? E eu lembro que eu passei por essa situação e a gente chegou próximo de uma pessoa em Copacabana, e aquela pessoa, ela estava sentada na areia olhando pro mar. A gente chegou com uma palavra ali e começamos a conversar com ela, tá? E eu tava com os líderes juntos, né, na época, nova na fé, tava ali tava ali aprendendo, né? E eu lembro que quando aquela pessoa recebeu a palavra, ela chorou e disse que aquela palavra ali fez a diferença na vida dela, porque ela estava pensando em tirar a vida dela. Ela estava com tanto problema dentro dela, tanta coisa dentro dela, que ela não estava conseguindo lidar com aquela situação. Porque o que a gente tem que entender, gente, é que por fato de você ser uma pessoa forte, não necessariamente o outro é forte, entende? Então, a partir do momento que você se disponibiliza, se dispõe, se desprende em querer se doar para o outro sem esperar nada em troca, você pode ser um agente de transformação nessa vida. Você pode transformar essa vida, você pode transformar o dia dessa vida. Entende, gente? Então, a gente não se passa dentro do outro. No decorrer do meu crescimento, né, como pessoa também, eu comecei a observar algo que isso me fez ver as pessoas de um modo diferente. Você quando chega, vou te dar um exemplo, você tá numa rua, tá? Aquela rua cheia de casas. Quando uma pessoa entra dentro daquela casa, você não sabe o que acontece dentro daquela casa, somente a pessoa que mora ali dentro, certo? Então você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa que está sendo oprimida pela família, é uma pessoa que acontece alguma coisa dali dentro. Por quê? Porque quando a gente entra dentro da nossa casa e fecha a porta, a gente não permite, quando a gente fecha a porta, a gente coloca um limite ali, né? Então a pessoa que está lá de fora, aquela pessoa não tem como adentrar, né? Se você não permitir. Nós somos uma casa, nós seres humanos, você é uma casa. Você só vai deixar o outro entrar na sua vida, você só vai permitir que o outro entre na sua vida se você permitir ele entrar. Entende? A gente só mostra pro outro o que a gente quer. A gente não mostra tudo que nós somos pro outro. Entende, gente? Então se veja como uma casa. Porém, dentro de você não necessariamente está tudo a mil maravilhas, está tudo em harmonia. Entende? Então, às vezes, dentro de você existe dor, existe sofrimento, existe escravidão, existe trauma, existe ferida, entende? E quando a gente trata com o outro, quando a gente tem essa oportunidade de tratar com outro ser humano, de cumprimentar na rua, ou seja, no dia a dia, no trabalho, em casa, dentro da sua família mesmo, às vezes tem pessoas que estão sofrendo e você não sabe, o que a gente precisa dar para aquela pessoa? A gente precisa ser gentil com aquela pessoa. Independente de quem é aquela pessoa, independente do que ela fez para você. Porque quando a gente se doa para o outro, a gente colhe, a gente está lançando uma semente, entende? E a gente colhe aquilo de volta. E quando a gente lança a semente que sai da nossa boca, que a gente lança, o que a gente pronuncia, o que a gente fala, ela tem o poder de abençoar uma vida ou ela tem o poder de amaldiçoar uma vida.
Seja você aquela pessoa que quer abençoar uma vida. Então, seja você uma pessoa abençoadora, seja você uma pessoa doadora, independente do que aquela pessoa tem para lhe dar. Porque assim você vai estar gerando, você vai estar lançando sementes boas. Aquelas sementes, elas vão germinar, elas vão criar raiz, elas vão brotar, elas vão nascer, elas vão dar fruto. E aquela pessoa que recebeu aquela gentileza sua, ela vai ver que ela também pode ser gentil. E isso vai gerar uma consequência, isso vai gerar uma sequência de gentilezas que vão vir de gerações a gerações. Entende, gente? Então é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente sacrifique a nossa carne para mostrar para o outro que nós somos bons. Deus quer da gente um coração doador. Deus quer da gente um coração aonde a gente possa ver a dor do outro, onde a gente pode ser mais complacente com aquela pessoa, né? Ser uma pessoa mais gentil, ser uma pessoa mais ali que se importa, entende? Então começa a olhar para o outro com mais gentileza, com mais amor, com mais carinho, tá? A gente dá para o outro o que a gente tem dentro de si. Então, se hoje você não consegue ser uma pessoa doadora, busque em Deus, através do relacionamento, essa transformação sua de dentro para fora. Peça para Deus para você aprender a amar as pessoas. Peça para Deus para você ser uma pessoa diferente. Você só tem a ganhar disso. Porque você vai estar tendo um relacionamento com Deus, você vai estar se disponibilizando para aprender a amar pessoas, e com isso Deus vai botar dentro de você. Ele vai tirar de você o que está impedindo de você amar aquela pessoa, né? As pessoas de modo geral. Não necessariamente amar com sentimento, mas amar ao próximo em respeito, em cumplicidade, em querer se doar, tá bom? Peça para ele ter uma transformação tua aqui dentro. Ele vai começar a trabalhar em você, ele vai começar a tirar tudo que não é para estar dentro de você, vai começar a colocar tudo que é dele, tá? E com isso você vai vir a se tornar uma pessoa melhor, você vai vir a se tornar uma pessoa mais gentil, você vai vir a se tornar uma pessoa que se importa com o outro. E você vai ver que, a partir do momento que você se mostrar, que você se importa com o outro, aquilo que você está lançando, ele vai voltar para você. Entende? Então, muitas das vezes, a gente cobra do outro o amor, a gente cobra do outro o carinho, a gente cobra do outro posicionamentos que a gente não dá. Entende? Então, a partir do que a gente tem que entender? Se a gente quer que o outro se importe conosco, se a gente quer que o outro nos ame, se a gente quer que o outro faça por nós, nós primeiros precisamos aprender a servir. Nós primeiros precisamos aprender a dar. Porque é uma reciprocidade. O que eu dou pro outro é o que eu vou receber. Se eu dou só patada pro outro, se eu sou ríspido com o outro, se eu sou grosso com o outro, o que eu vou receber de volta? Se a pessoa também não é tratada. Se é uma pessoa tratada por Deus, ela vai te devolver amor. Porém, se não é uma pessoa que é tratada por Deus, ela vai te devolver na mesma moeda. Entende? Então, se a gente quer amor, se a gente quer carinho, se a gente quer compreensão, se a gente quer presença, a gente precisa primeiro aprender a se doar. A gente primeiro precisa aprender a ser bênção. Entende? Aprender a dar, sem esperar receber. Quando a gente dá desprendido do que vai ser recebido de volta, Deus abençoa a nossa vida, porque Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo que você está tentando, Ele está vendo que você está ali, todos os dias ali um pouquinho, e aquele pouquinho, se você insistir, vai ter uma hora que a pessoa vai ceder, a pessoa que você convive, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu ambiente social, a pessoa vai ceder, entende? Porque ela vai ver a sua insistência, ela vai ver que você está ali tentando todos os dias um pouquinho, você não está sendo... você não está sufocando, você não está sendo inconveniente, porém você está sendo gentil, você está sendo uma pessoa que está se doando, tá bom, gente? Então Deus procura isso em nós, Deus procura nós sermos pessoas doadoras, pessoas gentis, pessoas que se importam com o outro, pessoas que se importam com a dor do outro, pessoas que vê pessoas, que nós vemos pessoas passando por dificuldade, que nós vamos lá e ajudar sem esperar nada em troca, tá bom, gente? Então seja você uma bênção, tá? Que aí Deus vai começar a prosperar você, vai começar a te desenvolver como pessoa, a prosperidade vem através das nossas ações, tá? Do que nós estamos fazendo, então seja você. Quanto mais você se doar pro outro, mais retorno da parte do Senhor você vai ter,
tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para encerrar esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos explicar, Pai, como que devemos nos portar perante as outras pessoas, como que nós devemos ser, Pai. Nos ensina a ter um coração mais doador, nos ensina, Senhor, a ter um coração mais disposto, disponível e desprendido de crenças limitantes, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos como parecido como o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda pessoa, que todos nós que estamos aqui na Tua presença, Senhor, venhamos buscar a Ti em espírito e verdade, procurando mais saber como o Senhor age, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ser alcançada pelas Tuas mãos, Pai, venha ser transformadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.